Abra uma Bíblia comigo, por gentileza, no Salmo 91. Salmo 91. Eu queria pregar para vocês nessa manhã sobre o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. O cuidado de Deus sobre o nosso coração. Irmãos, nós estamos diante de dias maus, de dias complicados. Mas deixa eu falar para vocês, Deus está cuidando de nós. Deus está nos sustentando. Deus está nos guardando. E diante disso, o Salmo 91 vai mostrar para nós grandes promessas, que às vezes são mal interpretadas. O Salmo 91 virou uma caixinha de promessa. Infelizmente, o Salmo 91 é aberto em muitas casas, e a gente acha que a proteção está em abrir a Bíblia no Salmo 91. A proteção, irmãos, e a promessa não está em abrir a Bíblia no Salmo 91. Está em compreender e viver o Salmo 91. Você pode olhar o Salmo 91 e achar que ele tem poder nele mesmo. E aí você está em um extremo. Mas você também pode olhar para o Salmo 91 e falar, não, isso aí não é para os nossos dias. E aí você vive em outro extremo. O Salmo 91 talvez é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia, mas um dos menos praticados. E eu queria que a gente visse aqui versículo por versículo do Salmo 91, para compreendermos do que é que ele está falando. O Salmo 91 não tem aqui na Bíblia a sua autoria. Não sabemos quem escreveu o Salmo 91. Alguns dizem ser Moisés. Mas independentemente de quem escreveu, o importante é quem inspirou. E quem inspirou foi o nosso Deus. Então é verdade e a gente pode crer no Salmo 91. O texto diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra do Onipotente, diz ao Senhor. E daqui a pouco o texto continua. Presta atenção, meu irmão. Existem pessoas que visitam o esconderijo do Altíssimo. Existem pessoas que correm para Deus e diante de Deus quando a coisa está difícil. Existem pessoas que só buscam a Deus quando a situação apertou. O Salmo 91 não é para esse tipo de pessoa. O Salmo 91 não é para alguém que apenas acredita que se abrir a Bíblia, lá no Salmo 91 está protegido. O Salmo 91 não é para alguém que acredita nisso aqui como uma reza e que repete estas palavras para ser um escudo, uma proteção. Não é isso. O Salmo 91 tem uma responsabilidade com pessoas que habitam no esconderijo do Altíssimo, que fazem da sombra do Onipotente o seu descanso. O Salmo 91 é para quem tem um relacionamento com Deus. O Salmo 91 é para quem mora em Deus. O Salmo 91 é para aqueles que Deus mora neles, não para um mero espectador daquilo que Deus está fazendo. Nós estamos cantando sobre as asas do Senhor, e daqui a pouco o texto vai falar isso. Nós estamos falando sobre um lugar de descanso, e o texto vai falar isso. Nós estamos falando sobre essas situações, mas não é para visitante. É para quem habita no esconderijo do Altíssimo. É para quem descansa, ou seja, confia na sombra do Onipotente. E esta pessoa, no versículo 2, diz assim: Deus é o meu refúgio, é o meu baluarte, é o Deus meu, em quem eu confio. Tudo no meu. É um pronome possessivo? É isso mesmo. Então você percebe, irmãos, que quem está falando o Salmo 91 é quem tem intimidade com Deus. Meu Deus, o meu refúgio, a minha construção segura, o meu baluarte, em quem eu confio. Não é, irmão, para simpatizante. No judaísmo, nós tínhamos os tementes a Deus e os prosélitos. O temente a Deus era aquele que gostava do judaísmo, mas que não circuncidava. O prosélito era aquele que encarava o judaísmo de todo o coração. E existe agora também o crente simpatizante e o crente verdadeiro. O crente praticante e o crente não praticante. Esse texto não é para crente não praticante. Esse texto é para quem tem intimidade com Deus. Esse texto, irmãos, é para quem tem em Deus o seu refúgio, o seu abrigo. Esse texto é para quem confia no Senhor, e confiar no Senhor é descansar nele. Meu irmão, nós temos um esconderijo.
Nós temos um lugar para correr para lá. E esse lugar não é simplesmente uma sala pastoral. Esse lugar não é simplesmente um lugar onde a gente reúne aqui na igreja. Este lugar é a sombra do Onipotente. O Criador de todas as coisas faz com que você esteja escondido nele. O Criador de todas as coisas te coloca na família dele. O Criador de todas as coisas te separa para ele. E aquele que é íntimo, aquele que habita, aquele que faz da sombra do Onipotente a sua morada, o seu lugar de morada, diz para o Senhor: tu és meu Deus. Ô irmão, é muito bom saber que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É muito bom saber que Deus é o Deus que esteve com Davi. É muito bom saber que Deus esteve com Moisés. É muito bom saber que Deus fortaleceu Josué. É maravilhoso saber disso. Mas é melhor ainda chamar Deus de meu Deus. Ele fez com todos esses homens. Ele fez com Pedro, ele fez com Paulo, ele fez com Martinho Lutero, ele fez com os homens da história, ele fez com todos eles, mas comigo também. Meu Deus. E este Deus faz algumas coisas com a gente. A primeira, o versículo 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro. O que é laço do passarinheiro? É um laço que pega pássaro. Armadilha. E o texto diz para nós que Deus está nos livrando das armadilhas da vida. Ele nos protege tanto, e nós estamos tão escondidos nele, que ele nos preserva nas dificuldades e armadilhas da vida. Você não sabe, irmão, o quanto de armadilha que foi desarmada do momento em que você saiu de casa até você chegar aqui. E foi desarmado, irmãos, não pelo acaso, não pela sorte, foi desarmado pelo Altíssimo. Desarmada pelo Onipotente, por Deus. Ele me fez chegar até aqui. Ele te fez chegar aqui. Peguei uma estrada hoje, essa madrugada, de 5 horas dentro do carro. E Deus me guardou. Mas se tivesse acontecido alguma coisa, ele também estaria me guardando. Ele sabe de todas as coisas. Ele tira as armadilhas da vida, só que no seu plano soberano. Tem coisa que ele cuida, tem coisa que ele faz que a gente nem imagina. E tem coisa que a gente acha que não é ele, mas é ele. Tem coisa que a gente não compreende, mas é ele. Irmãos, ele nos guarda, ele nos protege. Nós estamos debaixo das asas do Onipotente. E ele também nos livra da peste perniciosa, as enfermidades mortais causadas pelo pecado e principalmente as situações espirituais. O resultado do pecado, espiritualmente falando, ele nos livra, nos guarda. Um dos resultados do pecado, irmão, é a morte eterna, mas você não vai passar por ela. Uma das consequências do pecado é o juízo, mas você não vai passar por ele. Você já passou da morte para a vida. Aquele que está em Deus não entra em juízo. Ele te livrou daquilo que poderia te matar. E ele desarmou os laços que Satanás e os seus demônios prepararam contra a sua vida. Satanás, irmão, é um ligeiro adversário. Um inteligente adversário. Um sagaz adversário. Mas ele não é maior do que o Altíssimo. Ele não é maior do que o Onipotente. Nós temos que, como cristãos, sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele foge de nós. A Bíblia mostra para nós que ele está ao nosso derredor, não ao nosso redor. Ao nosso redor tem anjos, daqui a pouco nós vamos falar isso aqui. Ele não está tão perto de nós, a ponto de estar mais próximo do que Deus, é claro que não. Paulo diz, não ignore os ardis de Satanás, e não é para ignorar não. É para compreender que nós estamos em uma batalha. Mas nessa batalha, irmãos, nós temos a vitória em Cristo Jesus. Olha o 4. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A ideia aqui é de uma galinha com os seus pintinhos, protegendo os seus pintinhos das dificuldades da vida. Você não tem a experiência na vida que Deus tem. Você não sabe as coisas da vida como Deus sabe. Você não compreende o aqui e o agora, o antes e o depois, como Deus faz. Então você precisa de um cuidado maior. E Deus te dá esse cuidado. Você precisa de um sustento maior e Deus te dá esse sustento. Você precisa de um lugar seguro como um pintinho e a sua mãe, a galinha. E Deus te cobre com as suas penas.
Deus te cobre e te protege debaixo das asas dele. Ô, meu irmão, nós podemos viver debaixo dessa certeza. Nós podemos viver debaixo da garantia de que Deus está cuidando da nossa vida. Deus cuidar da nossa vida não significa que tudo vai dar certo na nossa vida, no nosso prisma. Mas no prisma dele, tudo vai dar certo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o amor ali, eu já preguei sobre isso, é ser parecido com o filho dele. Cada situação, cada cuidado, cada livramento, ele está fazendo com que você seja mais parecido com Jesus. Ele está lapidando a sua vida. Ele está movendo a sua vida. Ele está direcionando a sua vida. Ele está tirando a sua vida aquilo que não é dele. Ele está te levando para um lado, ele está te levando para o outro. Ele está te direcionando, ele está te cuidando, ele está guardando, ele está mandando você ir, ele está mandando você ficar. Tudo isso para que você seja parecido com Jesus. Ele está te guardando. Ele está te direcionando. A sua verdade é pavês e escudo. Pavês é um escudo arredondado. Aquilo que vem dele, a verdade dele, é escudo para nós, é proteção para nós. Tudo aquilo que vem de Deus, irmão, é cuidado dele na nossa vida. Tudo aquilo que vem do céu para a terra, irmãos, é aquilo que nos garante na verdade. Nós somos guiados, irmãos, pela palavra de Deus, que é a verdade. Nós somos guiados por Jesus, que é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Cristo, nós temos escudo. Proteção. Você não deixa seu filho de 1 ano sozinho. De 2 anos sozinho. Deus também não nos deixa sozinhos. Nós não temos força o suficiente para encarar essa vida, irmão. Nós não temos condição emocional, psicológica, espiritual para caminhar sem Deus nesse mundo. Nós não temos essa condição. E Deus sabe disso. Ele é o nosso Pai. Ele está cuidando de nós. Versículos 5 e 6 mostra para nós a proteção de Deus 24 horas da nossa vida. Assim como no deserto, nos dias do povo de Israel. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Ô, meu irmão, tem porteiro que vai embora quando dá 18 horas. E aí não protege mais sua casa. Tem porteiro que chega só às 20 horas da noite. Protege sua casa só um pouco. Só que a proteção de Deus é de dia e também de noite. A proteção é 24 horas, é de dia e é de noite. Lá no deserto, nos tempos de Israel, a coluna de nuvem guiava o povo durante o dia. A coluna de fogo guiava e aquecia o povo durante a noite. E durante o dia, irmão, água saía da rocha. E durante o dia, irmão, pão, maná, comida caía do céu. Numa ação milagrosa de Deus cuidando do seu povo, tanto de dia quanto de noite. E aí em Mateus capítulo 6, Jesus diz, por que vocês estão ansiosos? Não é para ficar. Porque Deus sabe o que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Salomão não vestiu mais bonito do que os lírios do campo. E olha que os lírios do campo nem trabalham. Olha esses pássaros. Deus está cuidando deles. E olha que eles nem trabalham. Imagina com você, pequenina fé, homem de pequena fé. O que comer, o que beber, o que vestir, a proteção de dia, a proteção de noite, está garantida. Pelo Onipotente. Pelo Altíssimo. Para quem? Para quem reza esse texto aqui? Não, para quem tem em Deus a sua morada. É para quem pode chamar Deus de seu. É para quem pode falar, Ele é o meu refúgio. Eu tenho relacionamento com Ele, eu habito com Ele, Ele é meu Deus. Eu sou filho dele. É para esse. Deus não tem compromisso com a multidão, irmão. Deus tem compromisso com os seus. Deus tem compromisso com discípulos. E aí o versículo 7 é o mais conhecido do livro, do capítulo. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Meu Deus do céu. Parece aqui então que se eu estou no carro, todos os outros carros podem bater. O meu não. Não é isso não. Parece que tudo pode acontecer de ruim com quem está do meu lado, mas comigo é só coisa boa. Não é isso não. Olha o 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. 1000 ímpios caem de um lado, 10.000 caem do outro, mas você não é atingido porque você está protegido por Deus.
1000 ímpios são condenados de um lado, 10.000 ímpios são condenados de outro, mas você não passa por juízo, você está guardado por Deus. Deus é mestre em derramar juízo e proteger o seu povo. Lembra da 10ª praga? A 10ª praga, irmãos, era a morte dos primogênitos. A praga mais difícil de ser compreendida, de ser engolida, de ser aceita. Morte de crianças. Por Deus, não é por Satanás não, por Deus. Lá no Egito. Só que o povo dele precisava matar um cordeiro, colocar o sangue nos umbrais da porta, e o anjo da morte passaria por aquela porta, e passaria por cima, porque tinha sangue, tinha sacrifício. Alguém já tinha morrido ali. E aí o anjo da morte ia procurar uma casa sem sacrifício, sem sangue. E ali mataria as crianças primogênitas daquele lugar. Caiu de um lado os filhos daqueles que não tinham compromisso com Deus. Caiu do outro os filhos daqueles que não tinham compromissos com Deus. Mas o povo de Israel não foi atingido. Os selos do Apocalipse, as trombetas do Apocalipse, as taças do Apocalipse também são prova disso. Abacuque é uma prova disso. Babilônia vai destruir os caldeus, mas o meu justo vive pela fé. Aguarde, Abacuque. O conhecimento da glória de Deus encherá a terra assim como as águas cobrem o mar. Versículo 9, mais uma prova de que esse texto é para quem tem intimidade com Deus. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Esse texto é para quem faz do Altíssimo a morada, irmãos. Para quem tem na mentira a morada, esse texto aqui não serve. Para quem tem na prostituição a morada, esse texto aqui não serve. Para quem tem no adultério a morada, esse texto aqui não serve. Para quem tem na corrupção a morada, esse texto aqui não serve. Para quem tem nos prazeres da carne, dos olhos e na soberba da vida essa morada, esse texto não serve. Mas se você fez do Senhor a tua morada, irmão, esse texto serve. E é mais atual do que o jornal de amanhã de manhã. É mais real do que o irmão que você está vendo do lado. Naum capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz, o Senhor é bom, é fortaleza em tempo de angústia, e conhece os que nele se refugiam. Conhecer ele tem intimidade. Ele tem intimidade contigo, meu irmão. Por que você está olhando para a circunstância e para a dificuldade? Você está fazendo do Senhor a sua morada, então foca na sua morada. Foca na morada que Deus te construiu, te fez. A sua casa não é de palha. A sua casa não está firmada na areia. A sua casa está firmada na rocha. A sua casa é de tijolo. Aí vem o lobo e sopra. A de tijolo não cai não. Aí vem o mal e sopra. Se a sua casa é o Senhor, irmão, não cai não. Aí vem Satanás e sopra. Mas a sua casa é o Senhor, irmão. Como é que Satanás vai abrir Deus e pegar você lá dentro? Não tem jeito. Você está guardado. E você está protegido. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Os problemas da vida não param e não limitam o cristão. Mais uma vez, não é uma promessa de que nada ruim pode acontecer. Mas essas coisas ruins deste mundo, dessa vida, não te limitam, não param você. Te fazem prosseguir e te fazem continuar ainda mais. Ainda mais. Porque não derruba a casa do cristão. Ô meu irmão, o sol nasce para justo e injusto. Para justo e para injusto. E a casa, irmão, todos dois têm, justo e injusto. Mas um está firmado na areia. Outro está firmado na rocha. Já viu crente? Como é que você sabe que uma pessoa é crente? Quando ela está no deserto. Quando ela está na dificuldade. Quando ela está na luta. Quando ela está na prova. Se ela continua, ela é crente, irmão. Se ela não continua, ela é aqueles entre espinhos, ou então sobre as rochas, ou então à beira do caminho. Os prazeres da vida, as dificuldades, as lutas, a fascinação das riquezas, tudo isso para o ímpio. E o crente? O crente, praga nenhuma chega. O crente, dificuldade nenhuma limita. Ele não para, ele continua. Ah, Mateus, mas essa semana foi uma luta para mim. Mas o que você vai fazer domingo que vem? Eu vou para a igreja. Ah, mas nesse dia está muito difícil. Que dia que é? Quarta-feira. O que você vai fazer? Ah, eu vou para o estudo bíblico.
Mas, Mateus, você não sabe o que aconteceu na minha família. Sabe o que eu fiz depois que aconteceu? O quê? Eu orei. Dobrei meu joelho. Isso é crente, irmão. Tive a pior notícia da minha vida. Que dia? Sábado. Mas o que você vai fazer? Vou para o GC de jovens. Eu vou ficar com meus irmãos. Eu vou buscar ao Senhor, eu quero ouvir uma palavra. Eu estou com fome de palavra. Eu quero aprender aquilo que Deus tem para mim. Mas por que você não parou? Porque eu sou crente. Mas por que você prosseguiu? Porque eu sou cristão. Mas e esse mal aí? Ah, esse mal não me para, irmão. Irmão, crente é calejado. Crente tem costa quente, larga, cascuda. Crente, irmão, sabe tomar pancada. Sabe ou não sabe, irmão? Crente não sai cambaleando aí para dar uma paulada, não, irmão. Tem que ser muita paulada para derrubar crente. Porque crente tem um alvo, irmão. Você tem um alvo, irmão. Seu alvo é o novo céu, a nova terra. O seu alvo é a eternidade. Quem é que para alguém que sabe disso, irmão? Que perseguição que te para, irmão? Que luta que te para, irmão? Que tristeza que te para, irmão, se o seu alvo é Cristo? Como é que vai parar, irmão? Não tem como parar, não. Olha o 11 e o 12. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Quem? Os anjos do Senhor recebem ordens. O que é anjo? É mensageiro. Nós temos arcanjos, serafins, querubins. São espécies de anjos na Escritura. E o que é um anjo? Anjo é um mensageiro. Anjo é um ministro de Deus ao nosso favor. Eu não creio em anjo da guarda, no sentido de, eu tenho o meu anjo, o Igor tem um anjo dele, a Thaís tem um anjo dele. Mas eu creio que os anjos nos guardam. Mateus capítulo 12, eu acho que é 12 mesmo, Jesus mostra anjos cuidando de crianças. Atos capítulo 12 mostra anjos cuidando de Pedro. Hebreus capítulo 1 e Salmo 104 mostra anjos sendo ministros e fazendo-se labaredas de fogo para aqueles que são do Senhor. Tem anjo te guardando, irmão, pode acreditar nisso. Tem anjo na sua caminhada, pode acreditar nisso. Tem anjo ao seu redor, pode acreditar nisso, está na Bíblia. Não é coisa de pentecostal, não. É uma realidade. Não é coisa de gente que fica sonhando com o espiritual, não. É realidade. Tem anjo aqui agora, irmão. Tem anjos voando neste lugar. Subindo e descendo no meio do altar. E ele está em todas as direções, irmãos. Não dá para saber se a igreja subiu, se o céu desceu, só sei que está cheio da glória de Deus nesse lugar aqui. E por onde você está passando, irmão? Tem anjo. Onde está lá na sua casa? Tem anjo na sua casa, irmão. Tem anjo com seu filho, tem anjo com sua filha. Tem anjo com seu pai, tem anjo com sua mãe. Tem anjo em volta do seu carro, tem anjo em volta da sua casa. Tem anjo cuidando da sua vida. Como ministros de Deus. Como ministros de Deus. Com quem você está indo? Eu estou indo com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e os anjos. Você nunca está sozinho. Tem um exército. Tem um exército do seu lado, irmão. Ao seu redor, te acampando. É uma promessa para quem faz de Deus a sua morada. Não é para simpatizante, irmão. Não é para religioso, irmão. É para filho de Deus. Olha os perigos da caminhada. Olha os perigos do deserto. 13. Pisarás o leão e a áspide, uma serpente. Calcarás, pisarás aos pés o leãozinho e a serpente. Tem leão, tem áspide. Mas você pisa em um e no outro. As lutas do deserto, a caminhada do deserto, as dificuldades do deserto não para, crente. Tem serpente, você mete nela um bicudo. Tem leão, o que você faz com o leão? O que Sansão fazia com o leão? O que Davi fazia com o leão? Rasgava. Você quer símbolo, tá, irmão? Achar um leão de verdade, não tenta ser o teu Deus, não. Mas são símbolos das dificuldades. É símbolo das lutas. Símbolo, irmão, daquilo que te espera nessa peregrinação. Pedro chama a gente, sabe de quê? De peregrino e forasteiro. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos em uma viagem. Irmão, para de ficar acumulando. Você está numa viagem. Tem coisas que você está acumulando, mágoa, rancor, tristeza, dinheiro, que está pesando sua caminhada.
Aí você está no deserto cansado, aí você abre mão de uma sacola, de uma mochila, aí você percebe que consegue vencer um animal, uma serpente, um leão, e você continua caminhando. E você continua caminhando. E você continua caminhando. Chegou no final, o que você encontrou? O céu. O céu, irmão. Qual que é a luta e a dificuldade e o problema e a dor que pode te tirar do céu, irmão? Me fala. Nada. Nada. Você é um crente no deserto, mas com morada certa. O que você prefere, irmão? Um paraíso? Aqui nessa terra? A terra prometida aqui nessa terra? E só isso? Ou uma vida numa caminhada que vai chegar no lugar eterno? Essa é a vida do crente. Olha o 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrarei e glorificarei. Mais uma prova de que esse texto é para quem ama a Deus. O texto diz, porque a mim, esse de quem o Salmo está falando, se apegou com amor. Por que você ama a Deus? Porque Ele te amou primeiro. Por que você escolheu a Deus? Porque Ele te escolheu primeiro, é o que a Bíblia diz. Partiu dele e veio dele. Agora, irmão, você se apegou a Deus em amor? Se você se apegou a Deus em amor, você conhece o nome dele. O que é o nome dele? É quem ele é a essência dele. É aquilo que é inerente a ele. São os atributos dele. É como ele se revela, como se revelou a Moisés. E o texto diz que esse que se apegou em amor a Cristo, a Deus, invoca e Deus responde. Irmão, Deus responde. Ele responde com sim, ele responde com espere, ele responde com não, mas ele responde. Nós estamos num teísmo, na ideia de que Deus criou todas as coisas e mantém todas as coisas, sustenta todas as coisas e age em todas as coisas. Nós não estamos aqui jogando sorte com o universo, dados com a vida. Nós não estamos aqui à mercê da sorte. Nós temos um Deus que age no universo. E que age na minha e na sua vida, que você pode invocar, que Ele responde. Mas é bom demais ser crente. Tem anjo, tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo, tem resposta, tem cuidado, tem sombra do Altíssimo, tem onipresente, tem situação que Ele está conosco de forma onipresente, onisciente, onipotente. Meu Deus do céu. Versículo 16. Versículo 16. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esse aqui é o cuidado maior de Deus. Saciá-lo-ei. Está com fome, irmão? Você tem sede de Deus? Você tem vontade de mais de Deus? Ele sacia. Ele sacia. E ele sacia com mais, com longevidade, e ele mostra a salvação. Em primeiro plano, a salvação das dificuldades aqui do deserto, do leão, da áspide. Em segundo plano, e um plano maior, ampliado, a salvação eterna, o novo céu e a nova terra. Então é proteção para essa vida e proteção para o porvir. É proteção para essa vida e proteção para a vida eterna. Tudo isso para quem faz do Senhor a sua morada. Tudo isso para quem tem intimidade com Deus. Que esta igreja seja a igreja que faz morada em Deus. Que vocês sejam um povo, que nós sejamos um povo que faz da sombra do Onipotente o lugar do descanso. Para de correr atrás de um, de outro, de carro, de cavalo. Para de correr atrás disso tudo, irmão. Vai para debaixo das asas de Deus. Vai para debaixo das asas de Deus. Esse é o segredo. Descansar em Deus. Eu queria que você sentado ainda recebesse a ceia nesse momento. E quando você receber a ceia, você pode ficar de pé. Pode entregar. Assim que você receber a ceia, você fique de pé. E nós iremos louvar ao Senhor. Mas primeiro, ore comigo. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã.
Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi conosco nessa manhã. O Senhor é conosco em todo o tempo. Estamos aqui, Deus, diante do Senhor, agradecendo pela proteção do Salmo 91. Estamos aqui agradecendo ao Senhor pela proteção da sombra do Onipotente, a proteção do esconderijo do Altíssimo, a proteção das tuas asas, Deus. Aleluia, Jesus. Quantas vezes nos sentimos sozinhos e limitados, Senhor. Quantas vezes nos sentimos pequenos, mas nós temos o Senhor como abrigo. Nos lembra deste abrigo todos os dias, Deus. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.